Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria e é também uma honra podermos ter essa oportunidade de estarmos juntos, de continuar a nossa escola de discípulos, de termos esse momento para buscar um pouco mais do conhecimento acerca do nosso Senhor. Nessa noite, irmãos, nós continuaremos, ou na verdade concluiremos, o nosso terceiro módulo da nossa escola de discípulos, que se refere aos 5 pontos do calvinismo. Tivemos a oportunidade nas semanas passadas de estudar os 4 primeiros pontos do calvinismo. Hoje, se Deus assim permitir, estaremos concluindo a análise dos 5 pontos da soteriologia calvinista, como bem dissemos, estudando hoje sobre a perseverança dos santos. O crente, uma vez salvo, será salvo para sempre? Aqueles que uma vez professaram a fé, que fizeram parte da igreja e que agora estão afastados e desviados, será que eles já foram salvos? Será que eles perderam a salvação? E se uma vez salvo, estamos salvos para sempre, será que temos o direito de pecar e de viver da maneira como bem entendemos, já que já fomos salvos? Essas são algumas perguntas, esses são alguns questionamentos sobre os quais buscaremos a direção da Escritura, conhecendo um pouco mais da Palavra de Deus. Tá bom? Irmãos, essa noite não estou na igreja, os irmãos percebem um cenário um pouco diferente, não tivemos condições de gravar na igreja hoje, mas com a graça de Deus eu creio que o áudio e o vídeo serão suficientes para nos permitir um acompanhamento, um momento proveitoso de estudo. Tá bom? Então eu peço que você nos acompanhe, organize a sua casa, chame sua família, pegue sua Bíblia. Nessa noite teremos a oportunidade de passear por vários textos bíblicos. Os textos estarão disponibilizados no slide, mas se você quiser anotar, quiser fazer alguma marcação, será muito bem-vindo. Tá bom? Vamos juntos, meus irmãos, vamos conhecer um pouco mais da Palavra de Deus e eu peço que você abra comigo a sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8. Nós leremos a partir do verso de número 35 até o 39. Tá bom? Romanos capítulo 8, verso 35, diz assim a palavra de Deus: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E o versículo 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos começar a nossa lição orando ao Senhor, pedindo a sua direção, a sua iluminação. Amém? Senhor, é em teu nome, Senhor, que nos propomos a estudar, a expor doutrinas bíblicas com a esperança de que esses temas sejam de bom proveito, sirvam de edificação para as nossas vidas. Pedimos a tua bênção, a tua graça sobre a minha vida, que o Senhor me permita assim expor esse conteúdo de modo claro, e a tua graça sobre a vida dos nossos irmãos e amigos que nos acompanham, que o Senhor ilumine suas mentes, lhe permita entender a tua palavra, aquilo que o Senhor quer de nós. Assiste-nos, ó Pai, e nos conduz para a glória do teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Você está acompanhando aí no nosso vídeo a apresentação dos slides, tá? Estaremos disponibilizando para facilitar a nossa compreensão, os pontos, os versículos. Então, por favor, nos acompanhe. Se desejar também, permaneça com sua Bíblia ao seu lado, faça anotações. Quem sabe a gente possa assim aprender um pouco mais do nosso Senhor. Tá bom? Então o tema de hoje, perseverança dos santos.
Primeiro slide, o ponto 1, uma definição. O que é que significa esse tema e que doutrina é essa? Os cânones de Dort, no seu capítulo 5, os artigos 3 e 4, nos dizem o seguinte: Deus é fiel, misericordiosamente os confirma, ou seja, os convertidos. Deus confirma os convertidos na graça, uma vez conferida a eles, e poderosamente os preserva na sua graça até o fim. E o artigo 4, o poder de Deus, pelo qual confirma e preserva os verdadeiros crentes na graça, é tão grande que isso não pode ser vencido pela carne. O que é que diz a teologia calvinista, a soteriologia calvinista, em relação a esse ponto? Nos diz, em síntese, que uma vez que o crente é salvo, ele não perde a sua salvação. Uma vez que Deus vem ao encontro do pecador, o restaura, o regenera, lhe dá uma nova natureza e lhe transforma, aceitando em sua família, esse Deus que agiu e que fez tudo isso não abandonará o seu filho. Muito pelo contrário, o Senhor o preservará, o sustentará durante toda a sua vida, de modo a impedir de que esse crente retroceda, que esse crente abandone a fé e deixe de crer em Deus. De modo que, por causa disso, dessa ação de Deus em preservar, em manter em seus braços o seu povo, o crente pode ter a segurança de que perseverará até o fim, de que não perderá a sua salvação e que terá a salvação final garantida por causa do nosso Senhor. Uma segunda definição que nos é dada pelo teólogo Wayne Grudem estabelece bem esse ponto e equilibra bem essa definição sobre perseverança dos santos. O Grudem diz o seguinte: pela perseverança dos santos, todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus e perseverarão como cristãos até o final da vida. E só aqueles que perseveram até o fim realmente nasceram de novo. Isso aqui é bem interessante, essa definição do Wayne Grudem a gente vai usar para dividir a exposição dessa lição. Em primeiro lugar, o Grudem diz que perseverança significa que todos aqueles que verdadeiramente de novo, nasceram de novo, serão guardados pelo poder de Deus, aquilo que a gente acabou de dizer. Todos aqueles que foram salvos, que foram transformados, serão preservados. Deus os guardará e não permitirá que eles abandonem a fé, mas os preservará como cristão até o final de sua vida. E o segundo ponto é que somente aqueles que perseveram até o fim realmente nasceram de novo. O que é que o autor está querendo dizer com essa segunda parte da definição? De que a perseverança é a confirmação ou é o sinal de que a pessoa verdadeiramente nasceu de novo, de que verdadeiramente ela foi salva. Então, só aqueles que perseveram até o fim é porque de fato nasceram de novo. Tá bom? A gente vai definir e vai esmiuçar melhor esses dois pontos da nossa definição. Em segundo lugar, e essa é a primeira definição que o Grudem nos dá, uma garantia. Os que nasceram de novo perseverarão até o fim. Aqueles que nasceram e que foram salvos por Deus perseverarão até o fim, não perderão a sua salvação. Serão preservados por Deus e têm a garantia de Deus de que serão salvos no dia de sua vida. Será que isso é só conversa? Será que isso é só conversa nossa? Ou a Bíblia realmente diz isso? Vamos ao texto bíblico, irmãos. Vamos passear por alguns versículos e ver o que é que a Bíblia nos informa. Aí no nosso slide você pode acompanhar também Jeremias capítulo 31, versículo 3. Diz o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atrai. O que é que Jeremias nos diz? Que Deus nos amou com amor eterno. O que é um amor eterno, irmãos? É um amor que não tem fim, que atua na salvação e que atua na preservação daquele que foi salvo e que não muda o seu caráter, que não muda o seu fundamento. O amor de Deus não perde
o seu caráter e não se deixa apagar. Nada, e como lemos, nada é capaz de nos separar desse amor eterno. No slide também, Jeremias capítulo 32, versículo 40, nos diz o texto bíblico: faleis com eles aliança o que? Eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Novamente o Senhor nos diz: eu farei com o meu povo uma aliança que não tem fim, ela é também eterna e nunca será quebrada. E o Senhor diz: eu porei o meu temor no coração, para que o quê? Para que eles nunca se apartem de mim. Ou seja, a salvação é Deus pondo um temor no coração do homem, e esse homem, alcançado por esse temor, por esse amor, nunca se apartará. O povo de Deus não é o povo que vai até Deus, mas é Deus que vem e coloca o seu temor no coração do seu povo, de tal modo que esse povo nunca se apartará do seu Senhor. É isso que diz o texto que lemos. Lucas capítulo 22, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Que contexto é esse? É Jesus falando a Pedro e dizendo que rogou por Pedro, para que Pedro não desfalecesse na sua fé, não caísse de sua fé e não abandonasse a sua fé. E assim Jesus diz: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ora, o que é que significa isso, irmãos? Que o Deus Filho orou ao Deus Pai para que o Deus Pai preservasse a fé do seu filho Pedro. Ou seja, o que aplica isso, o que entendemos a partir desse texto é que, de fato, Deus tem poder para preservar e permanecer e fazer permanecer Pedro na fé. O Deus Filho não oraria ao Deus Pai por alguma coisa que o Deus Pai não fosse capaz de fazer, mas Deus de fato tem o poder e pode preservar, impedindo que o seu filho desfaleça na fé. João capítulo 3, versículo 36, o Evangelho de João é muito rico em apontamentos que nos trazem essa segurança, essa graça de que o crente perseverará na fé e não abandonará o seu Senhor. João capítulo 3, versículo 36 diz o seguinte: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Irmãos, quem crê no ato de crer, porque crê no Filho unigênito de Deus, já tem a vida eterna. Veja que o texto está no presente, não é terá nem a possibilidade de que o crente perderá essa vida eterna, mas aquele que tem o Filho e crê no Filho, já tem a certeza hoje mesmo de que tem a vida eterna. E o que é a vida eterna? É uma vida para sempre ao lado do seu Senhor, ao lado de Deus. E o texto continua: o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 5, versículo 24, nos diz também a palavra de Deus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o que? A vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha o que o texto diz: aquele que crê novamente tem a vida eterna. E o que é que acontece com ele? Ele não entrará em juízo, ele não será julgado, ele não será condenado mais, porque pelo fato de crer, ele já tem garantido a sua vida eterna. E o que é que acontece com ele? Ele passou da morte para a vida. A morte já foi extinta para ele, ele já não é mais um morto diante de Deus, mas ele já tem a garantia da vida com o próprio Deus. Isso é a certeza, irmãos, que temos a partir da Escritura. O crente perseverará, não perderá a vida eterna, não será julgado e condenado por Deus, porque já tem o seu Senhor Jesus Cristo, já se apoderou dos seus méritos. João capítulo 6, versículo 37, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vem a mim, o que é que Jesus diz? De modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu,
Ou seja, o Deus Pai dá ao Deus Filho aquele que haveriam de ser salvos, e estes vêm até o Deus Filho. E o que é que Jesus nos diz? Que esses que vêm até Ele não serão lançados fora e que Jesus não os perderá. Nenhum daqueles que Deus Pai dá ao Deus Filho serão perdidos, porque Jesus diz: eu não perderei nenhum daqueles que Deus me deu. E o texto continua: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O texto é claro, irmãos: aquele que o Deus Pai, todo homem que o Deus Pai entrega ao Filho e assim crer no Filho, ele já tem a vida eterna e tem a garantia de que será ressuscitado no último dia. E no contexto que lemos, não é somente a ressurreição para uma condenação ou não, mas implica a ressurreição para viver com Jesus durante toda a sua vida. É isso que o contexto nos aponta. João capítulo 10, versículo 27 até o 29, acompanhe também no slide. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e o que é que acontece? Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Meus irmãos, essa palavra é grandiosa demais. Jesus diz que as suas ovelhas, aqueles pelos quais Jesus lhes deu a vida eterna, esses jamais perecerão. Eles não serão perdidos, eles não se perderão, eles nunca serão perdidos para sempre. E ninguém arrebatará as suas ovelhas da mão do seu pastor. Isso é um motivo de segurança, irmãos, isso é um motivo de alegria. Estamos seguros das mãos do nosso pastor. Nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância, nem qualquer criatura, nem nós mesmos poderemos fazer com que o nosso pastor nos perca de suas mãos. Nada nos arrebatará das mãos do nosso pastor. Aquelas ovelhas que vêm até ele, que são seus filhos, que confiam em Jesus, estão seguras nos braços dele e podem descansar, sabendo que perseverarão até o fim, por causa do seu pastor. Não por causa de algum bem em si mesmo, mas por causa do seu pastor. Paulo também diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos o quê? Por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que é que Paulo está dizendo? Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo nos amou, mesmo quando ainda éramos pecadores. Cristo nos amou quando éramos rebeldes, pecadores, insensíveis, desobedientes, transgressores. Deus foi capaz de entregar o seu próprio Filho, e o seu Filho nos amou quando éramos pecadores. E qual é o argumento de Paulo? Se fomos reconciliados com Deus quando éramos seus inimigos, então ele com certeza, estando já reconciliados, nos garante que seremos salvos pela sua vida, e diz: seremos salvos por ele da ira. Qual é o argumento de Paulo, irmãos? É que aquele que pode o mais, pode o menos. Ou seja, se Deus foi capaz de fazer aquilo que era inimaginável, longe dos propósitos de Deus, que é amar um pecador imerecido e transgressor, o transcendente, se fazer imanente e amar criaturas miseráveis e desprezíveis, se Deus foi capaz de fazer isso, ele fará o menos, que é preservar, que é sustentar esse pecador arrependido, que é livrá-lo da sua própria ira e lhe salvá-lo pela sua vida. É esse o argumento de Paulo, ou seja, se ele nos salvou, ele nos preservará, nós perseveraremos e no final seremos livres da sua ira e salvos pela vida do Cordeiro de Deus. Em um texto tão conhecido de toda a igreja, Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o que é que o texto diz?
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E ao que justificou, a esses também glorificou. O que o texto está dizendo é que a salvação não pode ser quebrada. O plano de salvação de Deus não pode ser quebrado, mas ele acontece impreterivelmente, porque Deus assim o determina. Aquele que Deus conhece e dá desde a eternidade, que ama desde a eternidade, ele os predestina. E aquele que foram predestinados por Deus são chamados eficazmente através de uma graça irresistível de Deus. E aos que são chamados por essa graça irresistível são justificados por Deus. E aqueles que são justificados são também glorificados. Aqueles que foram justificados pelo sangue do Cordeiro têm a certeza de que serão glorificados. É isso que Paulo diz. E, na verdade, a certeza do apóstolo é tão grande que Paulo usa o termo no passado. É como se eles já tivessem sido glorificados. Os que foram predestinados foram chamados, os que foram chamados justificados, e aqueles que foram justificados já estão glorificados. É tamanha a certeza do apóstolo de que essa ordem de salvação de Deus não pode ser quebrada por ninguém. E por isso aquele que foi justificado será glorificado certamente. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 ao 9. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até quando? Até o fim. Jesus nos confirmará até daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, 15? Não, o texto diz que Jesus confirmará a revelação aos seus filhos até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo, dia do nosso Senhor, de sua salvação. Fiel é Deus pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ainda, Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 1, versículo 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, quem foi? É Deus, que também nos selou e nos deu penhor do Espírito em nosso coração. O que é que os termos significam? Que Deus, com o seu Espírito, nos sela. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele é selado por Deus, é como se fosse um carimbo assinado pelo próprio Deus, testificando de que esse certamente pertence a Deus, é filho de Deus. E o que é que o texto diz mais? Que ele nos deu o penhor do Espírito. Essa palavra no grego, ela se refere a um tipo de calção, a um tipo de entrada que uma parte contratante dá a outra parte, e que assegura que essa parte dará e fará outros pagamentos no futuro. Ou seja, a ideia é de que Deus nos dá o seu Espírito como uma garantia de que aquele que tem o seu Espírito receberá outras bênçãos da parte de Deus, inclusive a salvação final da sua própria vida. É a certeza de que o Espírito Santo de Deus nos sela e ele é o nosso penhor, a nossa garantia que Deus continuará nos amando, nos abençoando, nos guardando até o dia final. Irmãos, o crente é selado. O crente pertence a Deus. Aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus é pertencente a Deus. E tem a certeza de que esse Espírito que habita nele, ele dá o penhor da sua herança. A certeza de que alcançará o seu galardão, que é a nossa salvação. Filipenses 1,6 diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de fazer o quê? Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, a obra de Deus não pode ser embargada. A obra de Deus não é sujeita a superfaturamento, nem a desvios de verbas que lhe impeçam, lhe façam parar. A obra de Deus nunca pode ser embargada, nem nunca parará. O texto diz, aquele que começou a boa obra, certamente há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O próprio Deus não fica no meio do caminho. Aquela obra que ele começou, ele certamente completará. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, todavia o Senhor é fiel, ele vos confirmará e vos guardará do maligno. E por fim, irmão, Judas capítulo 1, versículo 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante de sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém.
que Judas está dizendo é que Deus merece toda a honra, glória e majestade, porque Ele é poderoso para nos guardar de tropeço e nos apresentar diante de sua glória com exultação. Ele é poderoso para nos guardar do tropeço final de nossas almas e certamente nos apresentará a si mesmo para a sua glória, para a nossa salvação. Amém, irmãos? Então, esse é o primeiro ponto da nossa definição e os textos bíblicos nos trazem essa verdade. Aqueles que foram salvos, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, perseverarão até o fim, serão preservados por Deus e não se perderão, não perderão a sua salvação. Mas o segundo ponto da definição que trouxemos, a partir da definição do autor Wayne Grudem, nos traz também um alerta. E esse é o nosso terceiro ponto. Esse autor vai nos dizer que só os que perseveram até o fim nasceram de novo. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que a evidência de que uma pessoa verdadeiramente foi salva e nasceu de novo é que ela perseverará até o fim e que ela lutará o combate da fé. É muito comum no cenário evangélico que temos a crença de que somente porque uma pessoa, uma vez professou a fé cristã, num culto, em algum apelo, em outro momento, levantou a sua mão e foi até a frente da igreja e se diz cristã, é muito comum a crença de que essa pessoa, só pelo fato de ter feito isso, então ela já foi salva e será feita para sempre. Mas esse segundo ponto, esse segundo tópico da nossa definição, nos traz um alerta que nos impede de aplicar essa doutrina, a doutrina da perseverança dos santos, de modo errado. E ele nos diz que a evidência de que uma pessoa verdadeiramente foi salva e nasceu de novo é que ela vai perseverar até o fim, ou seja, que ela vai permanecer no caminho de Deus, no caminho da fé, lutará a batalha da fé e vai perseverar até o fim. É o que nos diz John Piper. John Piper diz: há um combate da fé a ser realizado. Os eleitos realizarão esse combate e por meio da graça soberana de Deus, eles vencerão o combate. Temos de permanecer na fé até o fim se devemos ser salvos. Ou seja, irmãos, esse aspecto, esse ponto quebra a ideia de que se uma vez que fomos salvos, podemos viver de qualquer maneira, podemos viver em pecado porque não perdemos a nossa salvação. Não é isso. A doutrina nos diz que a evidência de que uma pessoa de fato foi salva é que ela vai permanecer nos caminhos da fé, vai lutar o combate da fé, não vai abandonar o seu Senhor e vai perseverar até o fim. É a evidência de que ela verdadeiramente foi salva. Olha o que diz o texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 e 2. Acompanhe também no nosso slide. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Textos como esse de Paulo aos Coríntios apresentam algumas condicionais, né? E geralmente eles são usados pelas pessoas não calvinistas que não acreditam nessa doutrina da perseverança dos santos para dizer que a pessoa pode perder a salvação. Ou seja, o texto diz: se você perseverais, serão salvos se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Mas não é isso que o texto diz. O texto não diz que a pessoa perderá a salvação, mas diz somente que a forma como Deus faz com que perseveremos e que faz com que permaneçamos em seus caminhos é nos alertando para o perigo de abandonar a fé. O que o texto está dizendo é que precisamos perseverar, precisamos combater o combate da fé, a fim de demonstrar que de fato somos salvos. É um alerta de Deus para o perigo da apostasia e para não aplicar essa doutrina de forma arrogante e errada. A certeza de que devemos, se somos salvos, somos chamados a perseverar, a permanecer no combate da fé. Mateus capítulo 10, versículo 22 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E Colossenses 1, 22 ao 23, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis
na fé. Mais uma vez, são textos que apresentam condicionais, mas que não implicam que o crente perderá a salvação, mas sim que Deus os alerta acerca da sua responsabilidade e que Deus alerta isso a fim de fazê-lo perseverar na fé, que é a certeza de que ele não pode abandonar, não pode retroceder, não pode desistir do combate da fé. O Wayne Grudem ainda nos diz, em todas as passagens em que se menciona a persistência na fé em Cristo até o fim da vida, como indicação de fé genuína, o propósito nunca é fazer aqueles que já confiam em Cristo temer que em algum momento do futuro venham a se perder. Antes, o propósito é sempre alertar aqueles que pensam em se afastar ou que já se afastaram. Se eles o fizerem, tal ato será uma forte indicação de que jamais foram salvos. Ou seja, o propósito não é fazer com que perdemos ou venhamos a perder a nossa segurança, mas sim alertar aqueles que pensam em se afastar, ou até mesmo aqueles que já o fizeram, que já se afastaram e já abandonaram os caminhos do Evangelho. Alertar essas pessoas de que essa apostasia, esse abandono da fé é um forte indício de que, na verdade, elas nunca foram salvas. Elas nunca foram salvas. Isso, então, nos leva ao nosso quarto ponto. E você pode acompanhar no nosso slide. E então, quanto aos que se afastam, perderam a salvação? Creio que todos nós conhecemos pessoas que professaram a fé uma vez e que abandonaram a fé. Tais pessoas podem ter frequentado a igreja, podem ter sido abençoadas pela igreja, podem ter tido contato e desfrutado de alguma bênção espiritual do Evangelho, e ainda assim a gente conhece muita gente que se afasta, que se perde, que deixa de viver os caminhos do Evangelho. E a pergunta que nos fazemos, será que essas pessoas perderam a salvação? Será que elas já foram crentes de fato? Qual é a situação delas nesse sentido? Segundo o Grudem, nos diz o seguinte: a Bíblia afirma em várias passagens que descrentes em aparente comunhão com a igreja podem dar alguns sinais ou indicações exteriores que os façam parecer crentes verdadeiros. Olha os textos apontados. João capítulo 6, versículo 64 diz o seguinte: Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E aqui o texto se refere a Judas, que Jesus sabia desde o princípio que Judas o haveria de trair. Mas o que acontece? Judas foi alguém que se aparentou muito bem com os outros apóstolos. Judas andou com os apóstolos, efetuou milagres, realizou obras que os apóstolos realizaram. Uma evidência disso é que na última ceia, quando Jesus disse que um deles haveria de trair, ninguém apontou logo Judas de fato, e uns se questionavam quem haveria de ser. Ou seja, Judas tinha a aparência de ser crente, mas que na verdade nunca foi crente, e que haveria de trair o nosso Senhor, né? Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 4, que falsos irmãos haviam se entremetido dentro da igreja. Em 2 Coríntios 11, 15, os servos de Satanás se transformam em ministros de justiça. O que é que o texto está querendo dizer? Que há muitas vezes pessoas dentro da igreja que têm aparência de crente e que na verdade nunca são crentes. Como dissemos, elas podem desfrutar de benefícios, elas podem manifestar alguns tipos de dons, elas podem manifestar operações e desfrutar da graça do Espírito Santo de forma meramente externa, mas sem nunca ter sido alvo de verdadeira conversão e transformação pelo Espírito Santo, sem nunca ter sido de fato convertidas no seu interior pela fé em Cristo. Ou seja, essas pessoas, mesmo fazendo parte do grupo externo e evidenciando vários elementos externos que pudessem enquadrá-la como crente, ela pode nunca de fato ter sido uma crente verdadeira. E qual é a verdade, irmãos? Aqueles que não perseveram na fé, aqueles que um dia abandonam e que desistem do Evangelho, que nunca mais o voltam e que nunca mais se arrependem, é porque na verdade esses nunca foram salvos. Ainda que tenham demonstrado sinais exteriores, ainda que tenham operado milagres, ainda que tenham desfrutado da graça da igreja e do Espírito em certa medida, essas pessoas que apostatam e que abandonam e que deixam o Evangelho definitivamente é porque, na verdade, nunca foram salvas de fato. Não é porque elas foram salvas um tempo e então perderam a salvação. Isso não confronta a doutrina da perseverança dos santos. O calvinismo vai dizer que, na verdade, essas pessoas nunca foram salvas.
A teologia não calvinista, mais ou menos de tradução wesleyana e arminiana, vai dizer que a pessoa pode ter sido crente e ter perdido a salvação. Mas a distinção da doutrina calvinista é dizer que essa pessoa nunca foi salva, ainda que tenham dado todos os sinais exteriores de que pudesse enquadrá-la como crente. É isso que o texto diz, 1 João capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, aqueles que estavam no nosso meio, que aparentavam terem sido dos nossos, que aparentavam terem sido crentes, mas que se afastaram, é porque, na verdade, nunca foram dos nossos. Porque se tivessem sido os nossos, teriam permanecidos. É isso que o texto vai dizer. Mateus capítulo 7, versículo 22 até o 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Jesus está dizendo que vão haver alguns que no dia do juízo final vão dizer a ele: olha, nós profetizamos em teu nome, nós expelimos demônios, nós fizemos muitos milagres. Ou seja, nós demos aparências externas de que éramos crentes, mas agora o Senhor está nos condenando. O que é que Jesus vai dizer a ele? A esses, afastem-se de mim, porque nunca os conheci. Jesus nos diz: afastem-se de mim, porque um dia vocês me conheceram, mas vocês me abandonaram. Ou vocês caminharam um certo tempo comigo, mas depois desistiram e voltaram atrás. Não, Jesus vai dizer que eles nunca os conheceu. Que esses que aparentavam tão somente uma fé, nunca foram crentes de fato. Mais uma vez, essa doutrina não quebra a nossa segurança, não quebra a nossa segurança na perseverança dos santos. Ela nos diz que aqueles que uma vez professaram a sua fé, mas que se afastaram, que se rebelaram e que desistiram por fim da fé evangélica, é porque na verdade nunca haviam sido convertidas. Eles nunca foram dos nossos. Isso é o contraste do Filho de Deus que se perde, mas que Deus o atrai para si mesmo. O Filho de Deus, ainda que se afaste, ainda que se perda por um determinado período de tempo, o Senhor vai atrás dele e o atrairá para si mesmo. O Filho de Deus que se afaste, ele volta, porque Deus o atrai. É o contraste com aquele que nunca foi crente. O Filho de Deus testifica isso, porque Deus vai atrás dele e o atrai, ainda que ele tenha se perdido. Olha o que diz o texto de Mateus, capítulo 18, verso 12 ao 14. Que vos parece, se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Lucas, no capítulo 15 de Lucas, ele vai apontar a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Todas essas parábolas apontando para a verdade de que Deus vai ao encontro do seu filho. Aquilo que é ovelha, o bom pastor, deixa as 99 para ir ao encontro daquela que se perdeu. Essa é a distinção clara de quem é de fato filho de Deus. O filho de Deus volta. O Filho de Deus volta, ele cai em si como filho pródigo e volta para a casa do seu pai, porque o Senhor o atrairá. É diferente daquele que, na verdade, nunca foi crente. E Deus faz isso por meio da disciplina, muitas vezes. É isso que diz o texto de Hebreus, capítulo 12. Estás esquecido da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. O Senhor atrai o seu filho de volta, disciplina. O pastor vai atrás da sua ovelha, quebra as suas pernas se necessário for, mas o atrai de volta para a sua presença. Amém, irmão? Já caminhando para o final, o quinto ponto. O fundamento da perseverança. Qual é o fundamento da perseverança? Qual é o fundamento que nos permite essa certeza de que seremos preservados e que no final seremos salvos, de que não perderemos a nossa salvação? Não pode ser outra coisa senão as obras, o poder, a glória e a majestade de Deus. Em outras palavras, essa segurança não está em nós mesmos, não está na nossa capacidade de continuar crendo.
O fundamento dessa segurança do crente, do calvinista, de que perseverará até o fim, não está nele mesmo, nem em suas obras, está em Deus somente, na misericórdia de Deus, na soberana mão desse Senhor, desse bom pastor que o preservará. John Piper diz: não lutamos a luta da fé sozinhos, e nossa segurança está alicerçada no amor soberano de Deus, que realiza o que nos chamou a fazer. A nossa segurança está alicerçada não em nós, mas no amor soberano de Deus. É por isso que alguns chamam essa doutrina não de perseverança dos santos, mas de preservação dos santos, apontando a verdade de que é Deus quem preserva, é Deus quem sustenta. E o texto de Hebreus é muito lindo nesse sentido. Hebreus 13:5 diz o seguinte: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Porque o crente pode ter certeza da sua salvação, segurança de que não perderá a sua salvação, porque o Senhor nunca o deixará, nem o abandonará. Sexto ponto é uma conclusão lógica. A salvação pertence a Deus. A doutrina da perseverança dos santos é uma conclusão lógica de toda a soteriologia calvinista, e os 5 pontos do calvinismo, de uma forma geral, apontam para a soberania de Deus na salvação e para a glória de Deus na salvação, e que para a certeza de que a Deus pertence a salvação e não aos homens. Todo o mérito, toda a glória da salvação pertence a Deus, e essa é uma conclusão lógica. Porque veja bem, se o homem é totalmente depravado, como diz o primeiro ponto do calvinismo, ele não tem nenhum bem em si mesmo, não tem nenhum mérito diante de Deus. Por isso Deus o escolhe de forma incondicional, é o nosso segundo ponto, sem ver nele nenhum bem. Deus ama esse pecador porque ele assim o quis, e se ele escolheu esse pecador, mesmo sendo quem é, ele não deixará de escolhê-lo, ele não abandonará esse pecador. E ainda assim, se a certeza que nos traz o terceiro ponto de que Cristo morreu pelo seu povo para garantir a salvação, uma expiação que é limitada ao povo de Deus, é a certeza de que Deus salvará o seu povo, e isso não é somente uma possibilidade. E a certeza que é o nosso quarto ponto de que Deus atrai o pecador, os seus, com uma graça irresistível que não pode ser resistida pelo homem. Então, se Deus faz tudo isso, a conclusão lógica é que nós perseveraremos, é que Deus nos preservará, é que seremos guardados nessa soberana vontade de Deus, não perderemos a nossa salvação, seremos guardados nele, pela graça dele. Se o homem é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, fundamentada tão somente em sua própria vontade, se a morte de Cristo realizou-se em favor dos eleitos, assegurando-lhes a salvação, e se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, conclui-se que Deus assegurará a salvação final destes eleitos, ou seja, eles perseverarão até o fim, é o que diz o autor Richard Belker. Se você acredita e concorda com os 4 pontos do calvinismo, então você concordará com a doutrina da perseverança dos santos. Estaremos salvos por causa da soberana graça do amor de Deus. É uma conclusão lógica. Tá bom? E por fim, irmãos, para encerrarmos, se vimos de que há pessoas em nosso meio de que talvez professem a fé de forma somente exterior, se essas pessoas que professam essa fé somente exterior um dia chegarem a se afastar, abandonar, apostatar da fé, a conclusão é que essas pessoas na verdade nunca foram crentes de verdade. Mas então o que é que nos pode dar a segurança da salvação? O que é que nos pode dar a plena segurança de que de fato somos salvos e que diferente dessas pessoas não abandonaremos a fé e perseveraremos até o final? O que é que nos pode dar essa garantia de que somos de fato filhos de Deus? Novamente, o autor Wayne Grudem ele nos faz algumas perguntas que podem nos ajudar e nos dar essa segurança. Lembrando que essa é uma doutrina que não nos deve levar ao temor ou a dúvidas de forma alguma. É uma doutrina extremamente consoladora. Uma doutrina que fortalece o verdadeiro Filho de Deus, que lhe dá a segurança de que Deus não o abandonará. Em primeiro lugar, devemos nos perguntar: será que confio hoje na salvação de Cristo? Meu querido irmão, será que você confia em Cristo para a sua salvação? Se você morresse hoje, se apresentasse diante do tribunal de Deus, será que você confiaria em si mesmo, em seus méritos, ou apontaria
toda a glória e todo o mérito a Jesus. Se, meu irmão, você pode dizer que a sua fé está pautada em Cristo, somente em Cristo, naquilo que Ele fez. Se você pode olhar para Cristo e ver nele beleza e glória e mérito e majestade, se você confessa de todo o seu coração que Ele é o Filho de Deus, que Ele o amou e se entregou por você, é porque você é um salvo, porque você é crente, porque você é filho de Deus, porque isso não pode ser discernido pela carne, isso é obra do Espírito Santo de Deus. E por falar em Espírito Santo, a segunda pergunta que devemos nos fazer, se buscamos essa segurança da nossa salvação. A pergunta é: há no meu coração provas da obra regeneradora do Espírito Santo? Quando você olha para si mesmo, você vê obras ou provas dessa obra do Espírito. Em primeiro lugar, o testemunho de adoção. Paulo vai dizer que o Espírito Santo brada em nosso coração e nos dá a certeza de que somos adotados na família de Deus, nos dá o Espírito de adoção pelo qual podemos clamar: Abba, Pai. O Espírito Santo lhe dá essa certeza de que você é filho de Deus, que você pode clamar a Deus como Pai. Então é porque você é crente, você é salvo e não perderá a salvação. Você vê fruto do Espírito em sua vida, ou as evidências do fruto do Espírito. E aqui eu não estou falando de perfeição, estou falando que você deve demonstrar de forma perfeita todas as evidências do fruto do Espírito. Mas você vê em alguma medida esse fruto do Espírito em sua vida? Amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, benignidade. Você vê isso em seu coração crescendo, se desenvolvendo, é porque o Espírito Santo habita em você e você não o perderá. Como é que é a sua vida e a sua influência na vida e no ministério de outros? Há pessoas que se professam crentes, irmãos, mas que atuam de modo extremamente triste na vida de outras pessoas, que são somente instrumentos de desencorajamento, de divisão, de facção, de promover qualquer tipo de divergências. Há pessoas que não são bênçãos, que não são capazes de influenciar de forma positiva na vida de outras pessoas e dão evidência de que não são habitados por esse Espírito Santo. Mas há, por outro lado, pessoas que são bênçãos na vida de outras pessoas e que parecem abençoar a vida de outras pessoas em qualquer conversa, em qualquer oração, em qualquer serviço que se disponibilizam a fazer. Isso é evidência de que o Espírito Santo habita e trabalha na vida dessa pessoa. A evidência de continuar a crer no ensinamento da Bíblia e da igreja. Irmãos, aqueles que passam a questionar doutrinas centrais da palavra de Deus, doutrinas centrais da fé bíblica, é porque dão evidência de que já não são filhos de Deus, porque não confiam na palavra do Deus que é Pai. Você tem uma relação contínua e presente com Jesus, ou seja, você pode dizer que vive continuamente diante da presença de Jesus, por meio da oração, por meio da adoração. Jesus se faz presente em sua vida, de modo a lhe guiar todos os dias. Então é porque você é salvo, meu irmão, e pertence a Jesus, e é dele. E em último lugar, a última evidência da obra do Espírito é uma vida de obediência, irmãos. Ninguém pode dizer que o conhece se não anda como ele andou, é isso que João vai dizer. Aquele que diz que o conhece deve, de fato, andar como ele andou, em obediência a ele. Uma fé verdadeira é uma fé operosa, é uma fé bíblica, é uma fé viva, que não é uma fé morta, segundo diz Tiago. Uma fé verdadeira é uma fé que se manifesta em uma vida de obediência a Deus, a Jesus Cristo. E por fim, irmãos, a terceira pergunta que devemos nos fazer a fim de alcançarmos a certeza da nossa salvação. Será que nós percebemos uma tendência em nós mesmos que nos aponta um constante crescimento na nossa vida? O cristão é marcado por uma vida de amadurecimento, de crescimento, irmãos. Será que podemos ver essa evidência em nossa vida de, mesmo lutando, mesmo enfrentando os desafios, mesmo enfrentando momentos difíceis, será que temos crescido? Quando você olha para você hoje, dia 11 de junho, será que você é o mesmo do dia 1º de janeiro de 2020? Será que você é o mesmo hoje do que foi quando professou a fé em Cristo? Ou será que você tem crescido, amadurecido, evidenciado frutos, crescidos em maturidade, irmãos? A estagnação não é a marca do cristão, do verdadeiro cristianismo.
O verdadeiro cristianismo e a fé bíblica é uma fé que nos move ao crescimento, que nos leva a buscar mais do Senhor, que nos apaixona todo dia e a cada dia mais pelo Senhor, que nos amou e que se entregou a si mesmo em nosso favor. E é uma evidência de que uma pessoa de fato salva e crente é que ela continua crescendo. Há sempre algo mais a crescer, há sempre um passo a mais a dar para frente, irmãos. Devemos lutar contra essa estagnação. É isso que Pedro diz, 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em ponto algum. Ou seja, se vocês vivem e buscam confirmar a sua vocação, a sua eleição, e como é que fazemos isso? Crescendo em frutos, crescendo em maturidade, crescendo na dependência, na evidência da nossa salvação, numa vida de dedicação, de consagração a Deus. Se vocês vivem e demonstram isso, esse crescimento, vocês não tropeçarão e perseverarão até o fim. Amém, meus irmãos? Então nós concluímos aqui a análise desse quinto ponto do calvinismo, a perseverança dos santos. Eu gostaria de concluir somente fazendo essas duas aplicações finais. A primeira delas é esse alerta, irmãos. Essa doutrina é um alerta para aqueles que deliberadamente se afastaram da fé evangélica, se afastaram dos caminhos de Deus, ou então para aqueles que estão pensando em assim fazer, em abandonar a fé, em retroceder. Saibam de que essa é uma evidência daqueles que nunca foram salvos. Aquele que, mesmo tendo evidenciado todos os aspectos exteriores de uma salvação, mas que decide deliberadamente se afastar dos caminhos de Deus de modo irreversível e que morre desta forma, ele dá a evidência cabal de que na verdade nunca foi salvo. Então, se você assim o fez ou se está pensando em o fazer, atente para isso. Clame a Deus por misericórdia, ainda que você esteja longe, clame a Ele por misericórdia. O caminho é arrependimento, é confissão de pecado, é choro, é pedido de perdão, é uma decisão em voltar-se a Deus ainda hoje. Faça isso, não perca tempo, porque você não sabe o dia de amanhã. Faça isso hoje, clame a Deus por misericórdia, volte-se para o Senhor e arrependa-se dos seus pecados, porque esse é um alerta para a vida de todos aqueles que assim procedem. E uma segunda aplicação, irmãos, é na verdade a mensagem de conforto, a certeza de que aqueles que foram salvos, que confiam em Cristo, que têm a Jesus, que dão evidências do crescimento do Espírito e do fruto do Espírito em si, aqueles que continuam crescendo, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tristezas e dificuldades da vida, dão evidência de que são salvos. Então podem ter a certeza de que perseverarão, de que não perderão a salvação, de que aquilo que é mais importante, que é o nosso Deus, não será retirado de nós. Mesmo em meio a coronavírus ou a crise financeira, mesmo em meio ao caos, o crente pode ter a certeza de que nada lhe arrebatará das mãos do seu Senhor e de que ele estará seguro. Ele é selado e tem o penhor, a garantia da sua herança, de que um dia estará com seu Senhor e no final terá a certeza da sua glória, da sua coroa, de que será participante da glória do seu Senhor. Se isso não é motivo para encorajamento e para alegria, irmãos, eu não sei mais o que o seja. Podemos nos alegrar nessa verdade, de que estamos seguros nos braços do nosso Pai e que nada nos arrebatará de suas mãos. Amém, meus irmãos? Nós concluímos aqui então o nosso terceiro módulo, a exposição dos 5 pontos do calvinismo. Reforçamos a esperança de que esses momentos tenham sido bênção na sua vida e de algum modo lhe ajudem a crescer e a continuar amando mais a Deus e a palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, se tem algum questionamento, nos procura, você pode comentar aí mesmo no nosso canal, você pode colocar nos grupos da igreja, podemos ter um debate e também, se assim for possível, melhorar alguma coisa que não tenha ficado tão clara, tentar tirar algumas dúvidas, né, e ajudarmos uns aos outros a continuarmos crescendo na estrada da graça. Amém, meus irmãos? Então, que Deus te abençoe sua família. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.